Então, agora a gente vai passar para uma abordagem aos aspectos processuais probatórios da IN 77, tá bom? Então, nós temos aí as fases do processo administrativo, que é a fase inicial de instauração, que é uma fase que hoje melhorou muito para vocês, porque com a presença do INSS digital, você não faz mais igual o cliente fazia. O cliente apareceu no seu escritório, você dava para ele lá a sequência de documentos que ele precisava levar, ele ia no INSS sozinho e apresentava lá aqueles documentos. Agora não. Agora, pelo menos os meus alunos, e quem não fizer a partir de hoje vai ter que fazer, tá? Vou cobrar que vocês façam um requerimento administrativo de vocês igualzinho vocês fazem inicial. Claro que não tão igual, porque lá tem alguns argumentos que você não pode usar, né? Você não está controvertendo ainda. Você está principalmente trazendo os fatos. Então, você vai relatar os fatos, como você relata lá na sua inicial. Depois, você vai cotejar aqueles fatos com as provas, que você vai ter que sumarizar. Isso vai facilitar a análise do atendente. Por quê? Porque se você conta, gente, na Justiça Federal, não. Deixa eu puxar a linguiça para o nosso lado aqui. Você conta no INSS, infelizmente, com uma maquinaria que funciona assim. Quer dizer, na Justiça Federal também tem bastante. Mas, vamos dizer, os servidores, alguns tomaram posse no cargo e não continuaram a fazer curso, especialização, nada não. Muitas vezes a Bíblia dele é IN 77 numa interpretação muito restritiva, tá? Dão informações erradas e tudo mais. E o trabalho do advogado, talvez essa turma não tivesse tão cheia e vocês não tivessem tanto interesse se eles fossem bons. Porque se eles fossem muito bons, vocês não teriam com o que controverter, certo? Então, qual é o trabalho de vocês para alcançar as pessoas que estão lá do outro lado? É fazer um trabalho bacana. O seu requerimento administrativo, gente, coloca Arial 12, o Times New Roman 13, coloca espaçamento entre as linhas, 1,5. Coloca o recuo nas citações de vocês. Coloque em negrito os pontos principais que você quer que ele leia. Eu fiz curso de leitura dinâmica e às vezes, uma certa feita, eu gosto de contar algumas experiências, não é para envaidecimento, é para dizer que funciona o curso de leitura dinâmica. A doutora Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro, vou contar a história, juíza federal, né, doutrinadora, tal, ela me convidou para ser assessor dela. Mas como é que foi essa circunstância? Eu estava lá, assessorava um outro juiz, e ela me chamou porque ouviu dizer que eu gostava de estudar, né? Você gosta de estudar? Eu estou com um caso aqui, aí me chamou, desci lá para a vara dela lá, e fui lá conversar com ela. Ela tinha um processo que era um calhamaço assim, de vários apensos que tratava de propriedade industrial. Um processo discutindo milhões de reais, em que tinha, de um lado, uma grande indústria, tá, querendo quebrar a patente de um senhorzinho simples que foi lá até despachar com ela, conversar e tal, e ela queria dar o direito para aquele senhorzinho, porque ela falou, olha, Alain, eu não sei, mas pelo que eu conversei com ele, o direito é dele. Mas eu tenho problema com ácaro, eu não vou analisar aquele calhamaço de direitos, né? E o processo já estava há muitos anos parado, porque ninguém queria mexer naquilo ali. É um processo complicado, propriedade industrial e tal. E eu, com a leitura dinâmica, o que eu pensei na minha cabeça? Caramba, eu preciso aproveitar essa chance, né? Porque se eu dou uma solução para esse processo aqui, essa juíza vai gostar de mim, né? Tal. Aí o que eu pensei? Caramba, o que eu faço? Fui nas últimas folhas. Né? Peguei o último bloco, li as alegações finais, leitura dinâmica, só batendo o olho naquilo que interessa. E o bom é que o advogado que eu falo advogadozinho, não, um grande advogado, do pobrezinho, ele acabou sendo melhor do que o advogado das indústrias. Por quê? Porque ele fez com letra Arial 12, né? Ele colocou espaçamento, ele colocou em negrito o ponto que ele queria ressaltar, e numa das alegações que ele fez lá, ele falou sobre ônus de prova. E eu já estava escrevendo um livro sobre ônus de prova, já tinha noção, então eu falei, caramba, acho que eu vou resolver esse processo com questão de prova. Quando eu fui avaliar o que o advogado tinha dito, eu verifiquei que o cara juntou a grande prova dessa indústria seria um laudo técnico pericial produzido para dizer que a patente era deles. Estaria tudo certo, eu não teria como dar o direito para o senhorzinho. Mas sabe em que estava escrito? Em japonês. Ele não traduziu para o nosso vernáculo.
Então, como era ônus da prova dele trazer aquilo e ele não se desincumbiu do seu ônus probatório, o processo foi julgado improcedente? Não, foi improcedente para a empresa? Não. Que o STJ pacificou que quando você indefere um pedido por insuficiência de provas, você tem que julgar extinto sem resolução do mérito e não improcedente. Daí que advém uma teoria que eu vou falar para vocês, que vai ser um outro pulo do gato do curso, que vocês vão poder quebrar, mitigar muitas vezes a coisa julgada, ou seja, flexibilizar, que chama Instituto da Relativização da Coisa Julgada segundo eventos probationis. Ela significa o quê? Se um juiz falou para você, olha, você não tem o direito porque foi insuficiente as tuas provas, porque eu não valoro as tuas provas, ele deveria ter julgado feito o quê? Extinto sem resolução do mérito e não improcedente. Então, esse pequeno probleminha processual vai lhe dar a possibilidade de reabrir inúmeros processos em que você vai colocar na sua preliminar. Gente, anota isso. Quem tiver dormindo, meio cansado, vai ter que pegar esse pulo do gato que vai reavivar inúmeros processos de vocês. Se o juiz tiver julgado um processo improcedente, mas fundamentou pela insuficiência de provas ou por não ter valorado determinada prova, e em seguida você descobre ou vai fazer uma investigação mais profunda e descobre novos elementos de prova, você vai entrar com um novo processo administrativo, com as provas antigas e as novas, e você vai entrar com um novo processo judicial. E você vai falar na sua preliminar, não existe coisa julgada, que não se venha falar de coisa julgada. Porque aqui aplica-se a relativização da coisa julgada segundo eventos probationis, decidida no rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. E quem é o STJ? O intérprete maior da lei federal. Então, o juiz tem que obedecer o que o STJ fala. Se ele teimar e julgar extinto o seu feito por coisa julgada, você vai fazer o recurso. Na sua sustentação oral, eu só estou querendo aqui que vocês apliquem a tão falada teoria dos precedentes. O STJ falou que pode. Eu tenho provas novas, eu abri novo PA, então eu posso recuperar. E serão centenas de milhares de casos em que vocês observarão pessoas dizendo, chegando, mas não tem jeito, doutor, e você vai pegar para analisar, e outro colega já fez o processo, o que você falaria que era coisa julgada, você vai partir para uma investigação para poder saber se a pessoa, por um acaso, não tem algum outro documento que não foi juntado a tempo, que o documento estava perdido. Então, vou te dar um exemplo, um caso lá da minha esposa. Gente, eu vou pedir vênia mais uma vez, eu não estou aqui para fazer propaganda da minha esposa, não, tá? Porque já teve gente, eu não sei que o espírito que bate na pessoa, sabe? Que já foi falar que eu faço propaganda da minha esposa. Eu acabei de falar, eu trago isso porque ela está do meu lado, ela conta os casos dela para mim, eu peço, eu imploro para ela, porque eu quero trazer para minhas aulas. Às vezes eu fico pau da vida quando eu descubro que ela fez 3 tentações orais numa semana e não falou nenhuma comigo. Ah, amor, vou ficar trazendo trabalho para casa o tempo todo. Mas eu não falei que isso enriquece as minhas aulas. Então, é só para justificar, tá, gente? Então, foi assim, uma senhora, né, perdeu os 3 filhos que tinha. Olha só, a vida da mulher já era triste demais. Aí, no finalzinho, ainda perdeu o marido. Ela queria a pensão do filho, tá? Ela queria a pensão por morte do filho. Por quê? E a aposentadoria dela rural. Por quê? Porque, apesar dela trabalhar na roça, esse filho que morava em outra cidade mandava dinheiro para ela, tá? E para comprar as coisas lá numa merceariazinha, tá? Numa merceariazinha que tinha. Então, ele praticamente provia o sustento da mãe, tá? Então, a pensão por morte era devida porque era uma mãe dependente do filho. Só que as produções de prova que foram feitas num processo anterior foram quase nulas, zero, não tinha elemento de prova, tá?
E aí, a minha esposa, conversando com ela, foi descobrir, né? Ela pegou, sabe aquele sacão que as pessoas guardam de documento, que é lotado de ácaro, que você quase tem que botar uma máscara, não depreciando a pessoa, mas dizendo que é uma realidade, porque o trabalho do advogado é insalubre em algumas circunstâncias, tá? E aí, você tendo que pegar aqueles documentos todos no saco, a minha esposa foi compulsando, como uma investigadora, verificou lá, clube de não sei o que, Itaquera, o nome dela lá. Opa! Esse documento não foi juntado no processo. Mostra que a senhora era dependente dele no clube lá da cidade dele. Ah, mas aí vai dizer que é um clube e a pessoa tinha direito ao clube e a mãe é tão carente assim e tal? Não, o cara tinha, a mãe não. Descobriu também, numa cartinha que ele mandou para ela, que ele mandou a carta dizendo que naquele mês ele não pôde mandar o dinheiro, e na época era difícil contato telefônico, para ele pedir para o cara do armazém, tá, para anotar lá que no mês seguinte ele pagava. Essa cartinha foi importante, mas foi importante também para quê? Para minha esposa pedir para ela, para perguntar se por um acaso, sabe aqueles velhos donos de armazém que gostam de guardar tudo? Se ele não tinha aquele caderninho de anotações daquela época. E o cara tinha, gente. Mostrava toda a conta, pago, e a assinatura do filho embaixo, porque ele ia lá, de vez em quando, pagava e assinava o negócio. Quer dizer, ela trouxe 2 elementos novos de prova. Alegou a questão da relativização da coisa julgada segundo eventos probaciones, 2 elementos de prova que eram novos, e ganhou o processo. Ou seja, aquilo que para muitos estaria acabado, fica aqui, então, o pulo do gato, porque isso vai acontecer com inúmeras situações de vocês, tá bom? Anota, fixa, grava no celular, manda. Já viu aquele upzinho que dá na marcação do Facebook para você ficar lembrando? Faz um up no seu celular, porque é aquilo. O advogado, hoje em dia, tem que tirar leite de pedra. Eu fiz uma ação rural. O meu primeiro erro foi que eu não pedi cópia da primeira ação. Teve uma ação que foi julgada improcedente. Então, se passaram 5 anos e ela continuou na zona rural, mas aí ela já era pescadora artesanal. Aí eu imaginei que eu poderia entrar de novo e somar mais esse tempo. Só que aí o juiz falou que deu coisa julgada. Seria o caso de relativização também, porque tem novas provas? Depende se lá na improcedência que ele deu, ele cotejou a improcedência não com direito material, e sim com a insuficiência de provas. Se for insuficiência de provas, você vai aplicar. Vamos falar junto aqui, gente, porque essa palavra é bonita e a gente consegue tirar onda depois que a gente fala ela direitinho. Então, o nome do princípio chama relativização da coisa julgada segundo eventos probationes. Relativização da coisa julgada segundo eventos probationes. Isso tem que ser colocado logo em preliminar, para quando o juiz começar a pensar, esse vai ser fácil, esse eu vou extinguir sem resolução do mérito, porque é coisa julgada. Já naquela análise de prevenção, aí ele já vai ter que responder a sua preliminar de que não há coisa julgada, e você já vai ter que citar o precedente, que eu não estou me recordando agora, mas é fácil. Se você colocar teoria da relativização da coisa julgada segundo eventos probaciones, tracinho STJ, vai aparecer o RESP lá completinho, explicando por que ele tem que relativizar isso. Tá bom? Uma outra coisa, gente, agora é em relação ao curso aqui. Quantos aqui já receberam um cliente no escritório e o cliente não tem o direito naquele momento, só vai adquirir o direito há 5 anos, mas ele teria uma controvérsia que poderia somar mais 3, 4 anos para o cara e manda o cliente embora? Errado, gente. Você tem que propor um negócio para ele, para que você faça uma ação declaratória, para averbar aquele período controverso, mesmo que ele não alcance a concessão do benefício. Por quê? Porque uma vez que você materializa aquele direito, você faz o título executivo judicial. Você tem o direito adquirido, que não pode ser mexido por qualquer norma superveniente. Então, no momento em que você materializa aquele direito através de uma ação declaratória, você ainda pode melhorar a circunstância dele numa eventual regra de transição. Conseguiu? Capite? Conseguiu entender?
que vocês vão ter que fazer, chegar no escritório de vocês e fazer um mutirão de triagem nas pastas dos clientes no programa para ver quem que vocês já mandaram embora, para chamar de volta, para o cara entrar agora com uma ação de averbação e reconhecimento do tempo? Outra coisa que a maioria dos escritórios não fazem, que tem que fazer uma data de aniversário de direito do cliente. A pessoa fica surpreso. O que é a data de aniversário? Se tu fez um planejamento para o cara e fala que falta 2 anos para ele completar a idade, mas que a documentação dele já comprova a carência, você deixa o seu dossiê prontinho lá na pasta, anota na sua agenda, fala para ele que, olha, nessa data, que é a data seguinte do aniversário dele, você compareça, que a gente vai fazer uma instrução probatória completa aqui no seu caso para poder fazer o pedido administrativo. Você não pode deixar seu cliente solto assim, porque ele muitas vezes vai lá pedir no INSS sem ter feito esse cotejamento que o advogado faz e ele vai perder o processo, ou então vai procurar um outro profissional. Você perde seu cliente. Fase instrutória. Fase em que se produzem provas necessárias para a comprovação do direito ou a tomada de decisão pelo servidor julgador. Vem logo depois do teu requerimento administrativo. E aí a terceira fase, a fase decisória, né, onde o INSS, nessa fase instrutória, gente, ele tem que fazer pedido de diligência, tem que pedir juntada de documento que ele entende necessária. Toda vez que o INSS faz um pedido de diligência, não pensa que é chato, não, bacana, porque isso aí vai servir de elemento para você usar o que o colega estava dizendo aqui. Né? A colega trouxe um caso concreto, bacana, do escritório dela, em que ela foi vencer a questão lá na sustentação oral, mas o juiz queria... Olha, posso contar? O juiz definiu, deu o direito, mas falou, não, a partir de hoje, a partir da audiência. Como assim, a partir da audiência? Sim, porque foi só depois da audiência que eu pude ouvir a prova testemunhal que corroborou o início de prova material. Mas, ora, excelência, lá no INSS, quando a pessoa fez o pedido, havia toda uma possibilidade de oitiva de testemunhas, oitiva de depoimentos. Quer dizer que se o INSS foi falho na atividade instrutória dele, né, que ele poderia, mas não quis fazer, agora a pessoa vai perder a retroação da DER daqui para frente, então é um argumento jurídico moral para que eles façam embargos de declaração com efeito pré-questionador, para que leve essa matéria para incidente de uniformização, se pré-questionar a lei federal, né, na Lei 9784, argumento constitucional de cerceamento de defesa, porque, olha, peraí, se queriam a prova lá no ambiente administrativo, voltava o feito para abrir a diligência lá, mas não detona minha DER, não, porque o juiz pode... Inclusive, o novo CPC permite, agora eu lembrei, que ele suspenda o feito para que o processo volte a ter a circunstância na esfera administrativa. Né? Aquela dilação probatória baixar em diligência. O CPC permite. Então, o juiz não permitiu nada disso. Então, você teria argumento para incidente de uniformização, recurso extraordinário e RDR. E eu digo, esses processos são uma beleza para você falar, não vou desistir, vou continuar mexendo. Eu vou falar uma palavrinha mágica aqui para vocês, que eu tenho certeza que essa cara séria vai virar sorriso. É delicioso quando esse processo demora 5, 6 anos, julgamento de incidente, e volta provido o incidente. Sabe por quê? Porque vocês recebem um negócio chamado precatório. Olha lá, ó, quantos sorrisos, está vendo? Gente, fase recursal, né, que é onde você também, a maioria não trabalha, a pessoa tem que aprender a trabalhar com recurso nas juntas de recurso, tá? No INSS, por quê? Porque as juntas de recursos são formadas por representantes do governo, mas tem por representantes da sociedade, tem servidores do INSS, e muitas vezes eu, por exemplo, estou promovendo um curso lá pelo IPEDS, lá em Juiz de Fora, com a doutora Kézia. Ela tem 15 anos só na junta recursal do INSS. Bom, quem melhor para trazer para vocês o pensamento de um posicionamento interno do INSS, quais são os caminhos que ela vai sugerir para os alunos para se alcançar o direito através da junta recursal? E outra,
você, através desse networking, eu falo, é muito importante, às vezes, ter um network com o professor, ainda mais o professor que disponibiliza a rede social e tal, porque, poxa, muitas vezes você consegue estar esclarecendo um detalhe do dia a dia seu, de um recurso, de um processo, certo? Então, na junta de recursos, gente, tem precedentes que são muito melhores do que precedentes do próprio juizado especial. Então, o pessoal tem que começar a inverter essa ótica de querer ficar entrando com a ação. A ação, nesse caso, só por causa da lentidão, você vai propor mandado de segurança. Mas que você vai desistir de tramitar com o processo na via administrativa, não faça isso, não. Vocês vão ver um aumento do número de êxito nos processos de vocês. Vocês vão ver que valeu a pena e pode ter demorado. Claro que você precisa de uma boa comunicação com o seu cliente, para ir explicando. Olha, vai demorar nesse caso, porque o INSS é lento, mas a senhora prefere que eu lhe dê uma resposta rápida, mais negativa, ou uma lenta e correta? Então, nós vamos demorar, porque o processo é lento, mas explica a historinha do revolvinho, entendeu? Que você tem 3 munições e que você não pode gastar as 3 logo nesse momento. Tá? E conversa com a pessoa para poder explicar, depois pede para a secretária, de vez em quando, fazer um contato para poder falar com a pessoa, olha, eles não providenciaram, mas nós vamos entrar com mandado de segurança aqui para poder tentar acelerar. O cliente gosta. Gente, eu fico vendo advogado reclamando quando o cliente reclama que não tem atenção e tudo mais. Todos nós somos consumidores de serviço. A gente quer a atenção de quem nos vende serviço, quem nos vende produtos. Coitados, eles também precisam. E o bem jurídico deles é alimentar. Então, vocês têm que ter um pouco de paciência e tentar realmente... muita gente entrou no direito previdenciário, porque teve uma época que era muito fácil de ganhar dinheiro. Os próprios juízes instruíam o processo. Falta isso, junta aquilo. Tá? Ele ajudava muito o advogado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o buraco é mais embaixo. O negócio ficou diferente. Então, só quem se especializa, quem estuda, é que vai conseguir dar bola para frente na profissão. Pode passar, por favor. Então, da comprovação do vínculo e remunerações do empregado para fins de inclusão, alteração, retificação e exclusão de cadastro no CNIS. Aí, o artigo 10 da IN 77, ele coloca um rol, tá, de documentos. E por que eu trago esses dispositivos? Porque, além de vocês conhecerem aquilo que o INSS pede, lembra que no começo eu falei, gente, esse rol ele é exemplificativo, ele não pode ser taxativo. E mais à frente eu vou explicar por que aquela regra da 871 que fala que a prova rural só vai poder ser feita através do CNIS, eles estão mitigando um princípio, e isso vai ser discutido certamente, a legalidade e constitucionalidade disso, porque ele fere também a Lei 9784 no seguinte sentido: no Brasil não é permitido o sistema de tarifação de provas. O que seria tarifação de provas? É quando você já indica para a pessoa que somente aquele documento vai fazer prova do teu direito. Porque é como se você estivesse restringindo tanto o direito da pessoa que outros elementos de convicção não pudessem. É um contraponto. Você vê que tem um... Lembra que eu falei da máxima Judex Peritus Peritorum, no 479, que o juiz poderá, inclusive, olha, a norma constitucional que se materializou nesse documento, que é o CPC, que fala da ampla possibilidade de convicção do magistrado, ele fala o seguinte: se o juiz pode julgar com base em qualquer outro documento, até contrário a um laudo pericial, ou seja, um expert falou e ele pode julgar contrário, que dirá em relação ao CNIS, que é um documento unilateral da parte adversa, com quem você está controvertendo. Não parece absurdo? É um documento que goza, sim, de presunção iuris tantum de veracidade. E o que é a presunção iuris tantum de veracidade? É uma presunção relativa. O que é a presunção relativa? Ela pode ser desconstituída com prova em contrário. Então, se você tem um CNIS que não demonstra que o cara trabalhou no meio rural, mas você tem toda a relação de documentos, que são os inícios de prova material, para afirmar o contrário, claro que não vai ser válida. Você pode ser até um meio. O legislador ele foi equivocado. Você pode até corrigir isso, e a função do intérprete é isso, corrigir o legislador nessa lacuna, sistematizando as normas. Então, você pode dizer o seguinte, olha, o que ele quis dizer,
e isso chama teleologia, que é o quê? É o estudo da intenção do legislador. Ele pode até dizer o seguinte, olha, o que ele quis dizer, o legislador, foi que você, quando tiver outros elementos de prova, para que você possa dar mais força normativa, força probatória, quer dizer, para esses elementos de prova, você tem que materializá-los onde? No CNIS. Aí, beleza, estaria bem explicado. Então, na medida que você vai fazer o pedido para o juiz, então, a partir dessa MP 871, você vai falar, olha, eu tenho isso aqui, ó, 5 elementos de prova, só que o INSS não quis incluir no CNIS. Então, qual é o meu pedido para atender o artigo da MP 871 agora? Eu quero que essas provas sejam aceitas e que Vossa Excelência determine a inclusão dela onde? No CNIS e, em ato contínuo, conceda o benefício. Conseguiram entender? O que é você buscar a interpretação da norma de acordo com todo o sistema para poder refutar? É claro que o nosso Instituto colocou essa premissa numa emenda, tá? Mandamos para os deputados, numa emenda para que ele explicasse melhor esse artigo e não gerasse uma insegurança jurídica tal que um juiz entendesse do jeito, outro de outro e tudo mais. Beleza? Vocês conseguiram compreender esse detalhe? Todo mundo sabe o que é a MP 871, que foi a MP da mini-reforma, novo pente fino. Então, é isso.